Paz do Senhor, nós vamos falar hoje de Josué 15, 16 e 17. E eu confesso aos irmãos que esse vídeo, apesar de ter lido mais de uma vez essa palavra, ele não fluía, ele não saía. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que esse vídeo não sai? E aí, então, logo nesse início desse capítulo, o Senhor ele vai mostrando vários povos e várias terras que estão sendo conquistadas. E esse tipo de leitura a gente vai meio que passando direto, né? E eu falei, não, o Senhor deve ter algo para querer falar aqui a respeito disso. Nesse capítulo, irmãos, ou nestes tipos de capítulos, o Senhor ele vai mostrando que ele permite que Israel conquiste várias tribos e, mais do que isso, conquiste várias terras. Tudo na direção de Deus, tudo com Josué ali como líder daquele povo. Eu e você não somos diferentes. Quando o Senhor coloca na nossa direção algo, ou um lugar, ou uma conquista que nós precisamos ter, vários problemas de várias áreas da nossa vida, eles aparecem como um impedimento para que nós venhamos a chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. Então cabe a nós pedir ao Senhor em todo tempo a sua direção, para que aquilo que Ele falou que nós iríamos conquistar, nós venhamos a conquistar. Eu imagino que cada tribo dessa tinha lá seus guerreiros, tinha lá suas estratégias, e mesmo assim o Senhor foi fazendo com que cada uma dessas etapas fossem vencidas, porque a terra já havia sido liberada para eles, já havia sim uma promessa de que eles conquistariam, mas eles precisariam passar por cada etapa dessa. A sua vida e a minha vida também tem estas etapas e nós precisamos conquistar. E para cada uma delas há uma estratégia de conquista. Então, para cada uma delas, o Senhor vai permitir que eu e você tenhamos uma arma diferente. Então, você vai aprender a orar, você vai aprender a jejuar, você vai aprender a interceder, você vai aprender a ter discernimento de espírito, você vai aprendendo com o Senhor as estratégias que Ele vai te dar e que são necessárias para cada uma dessas conquistas. Então, eu acredito que é por isso que o Senhor vai deixando claro que são muitas e são muito diferentes cada uma dessas tribos e terras. Mas é para você entender, saber que sim, você vai vencer muitas situações diferentes da primeira que você venceu, diferente da segunda que você venceu. Mas que no Senhor você vai caminhando. Neste capítulo também é falado sobre Caleb, que ele era um conquistador, porque ele tinha uma promessa de Deus para conquistar uma terra que lá atrás ele tinha visto como uma terra especial para a vida dele. Ele então tinha um sonho e o Senhor faria com que ele chegasse até esse sonho. Também nada diferente de cada um de nós. Há sonhos que nós vamos viver, conquistas que nós vamos ter. E o Senhor vai fazer chegar até lá. Quando Caleb começa a conquistar, tem uma terra que ele não conquista de cara, que é a terra de Kiriat Safer. Para essa terra, ele faz ali um anúncio para o povo daquele lugar. E ele fala que se ele tivesse alguém que lutasse por ele aquela guerra e fizesse com que ele conquistasse aquele lugar, ele faria então que a sua filha Axa se casasse com aquele homem. E assim acontece. Otiniel, que é filho do seu irmão, ou seja, sobrinho de Caleb, ele conquista essa terra e então Axa passa a ser a sua esposa. E quando ela vai morar com o seu marido, ela pede que eles falem com o seu pai para que a terra que eles ganham, né, para que eles possam viver, a que eles têm de herança, que seja dada algo a mais. Então ela já tem a terra, mas agora ela quer fontes. Por quê? Porque a terra era seca, então ela quer também que tenha fontes. E o que me fez chamar a atenção aqui em relação a Axa? O mesmo espírito desbravador que o seu pai tinha, ela tinha também. Então, assim como o pai dela teve o interesse de conquistar algo especial a mais do que os outros da geração dele, ela também tem. Então, ela ganha lá a sua porção, mas ela vai ao seu pai e pede mais. Então, irmãos, às vezes nós falamos muitas coisas, mas o exemplo que nós damos aos nossos filhos, ele grita dentro do coração deles. Então, ela aprendeu com seu pai a buscar mais. E aqui ela busca mais e Caleb dá. Então, ela passa a ter uma terra com
terras e fontes, porque ela foi e pediu. Então ela não se conformou com o básico, ela buscou a mais, e que a gente possa ter mesmo esse espírito de buscar o a mais, não sendo ingrato e nem sendo também agradecido pelo que nós já temos, mas buscando sempre a mais, porque o Senhor tem prazer de dar a mais pra gente, tanto que ele fala para Josué no capítulo anterior, que se ele tivesse buscado, ele teria conquistado muito mais terras do que o que ele tinha aqui. Na sequência desse capítulo também é falado da família de Judá, que ele deveria ter conquistado muito mais terras, mas que ele para em relação aos cananeus. Ele não expulsa os cananeus da terra que ele está vivendo, ou da terra que ele iria conquistar. E o Senhor tinha dito que ele deveria expulsar todos os povos daquele lugar. Para todos eles, o Senhor fala que eles deveriam mandar para fora do acampamento. Os cananeus permanecem, Josué permite, Judá permite que eles permaneçam pagando impostos. Tá bom, pagar impostos era bom para aquele povo naquele momento? Até era, mas com certeza o plano do Senhor era muito melhor. E eles não se permitiram viver o plano do Senhor, porque eles permitiram que aqueles que não eram do Senhor, que estavam ali no meio, permanecessem lá. Irmãos, também é algo para nós refletirmos. O Senhor, às vezes, ele pede para nós tirarmos do nosso meio algumas pessoas, família, pessoas do trabalho, nós de alguns empregos, enfim, e nós nos agarramos àquilo ou àquela pessoa e queremos permanecer lá. Enxergamos ali alguns pontos de vantagens e entendemos que é importante estar lá. E não. Os planos do Senhor são maiores e muito melhores do que qualquer plano que a gente tenha. Então, aquele bom que nós estamos enxergando poderia ser excelente. E nós não estamos vendo. Então precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está nos ordenando, porque Ele tem um motivo que Ele não revela de cara, nem a minha, nem a você, mas há um motivo para que Ele possa revelar, para que Ele possa fazer aquela ordenança, para que Ele tenha aquele mandado para você e para mim. E se nós não estivermos atentos a isso, nós podemos passar a nossa vida toda somente com aquilo que é bom e não com aquilo que é excelente. Amém? Também é falado da tribo de Manassés, que a tribo de Manassés, que é a descendência de José, tem uma parte da terra que eles têm de direito, que fica antes do Jordão, e outra parte da terra depois do Jordão. Vocês lembram que lá atrás, quando foram feitas as divisões das terras, os filhos de Zelofoate, que é filho de Manassés, que é lá da descendência de José, ele fala para o pai, né, assim, para Moisés ali também, que ele fala, ó, eu quero ter terras, né, mas as filhas dele não têm essa terra. E Zelofate havia morrido no deserto. Então, como as terras só haviam sido dadas aos homens, elas não tinham terras, né? E aí elas vão a Moisés e ela fala, e Deus, como é justo, fala, não, elas têm mesmo direito a ter terras. E aí então é dado para as duas, mas uma numa parte de cá e outra na parte de lá do Jordão. Mas a promessa feita lá atrás também, ela permanece, né? Então, nós precisamos estar aqui atento a esses sinais. A Bíblia, nada nela é para passar em branco. Nada nela é para não ter ensinamento. Nós precisamos aprender com cada uma dessas etapas. Eu acho bem bacana também, conforme nós vamos lendo os capítulos, a Bíblia meio que vai confirmando aquilo que já havia sido dito, porque era a vida acontecendo ali. Então essa questão agora das filhas de Manassés, da tribo de Manassés, a questão dos cananeus que permaneceram, a questão de Caleb, que ele foi lá e tomou posse da terra, enfim. Tudo isso, o Senhor está nos ensinando algo. Basta que nós venhamos a abrir realmente o nosso coração e falar, Senhor, eu sim quero aprender de Ti. Não me deixa passar nem um pedacinho da Bíblia sem ter os Teus ensinamentos, sem ter a Sua direção para o que fazer da minha vida nos meus dias de hoje. Amém? Ficamos por aqui e amanhã voltamos com a sequência de Josué. Fiquem todos na paz do Senhor.